Olá, somos a Um Show Pod por Um Show Comedy. Meu nome é Cacau de Oliveira. Prazer, sou Paulinho Carvalho. Hoje a gente está aqui no nosso novo episódio com a doutora Cristiane Poli, advogada. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo, e com vocês? Tudo certo. Tudo certo. Primeira pergunta, né, que eu acho que a gente tem que saber para ficar tudo certo. Como a gente chama, né, como que a gente te chama? Doutora Cristiane Poli? Cris, como é? Já é mais próxima da gente? Como? Podem me chamar de Cris, eu não faço questão ao doutora. Eu acho que isso é insignificante, né? Principalmente onde nós estamos hoje. Que é para ser um negócio descontraído e divertido para todo mundo. Bacana. Que bom. Vamos lá, né, gente? Vamos lá começar nossas batalhões de perguntas? Isso, bora. Vamos lá, Cris. Já somos íntimos, né, Cris? Já somos íntimos. Já vai defender a gente. Exatamente. Fale com a minha advogada. Quem é a Cris? Vamos se apresentar. A Cris, a doutora Cris. Se apresenta pra gente, pro nosso pessoal ver, saber quem é a Cris. Bom, a Cris, eu sou advogada, sou pós-graduada em processo civil, sou vice-presidente da Comissão de Esportes da OAB Guarulhos, sou mãe de 2 filhas, sou casada, tenho uma gatinha de 7 anos já, que me dá um trabalho danado. Na verdade, em casa são 3 gatinhas, né, no total. Sim. Né, que só tenho 2 meninas e uma gata. Então, são só mulher em casa. Meu marido sofre um pouco na mão dessa turma. Sobrevive. Ele sobrevive, é um guerreiro. E eu me achei na advocacia. Né? Eu acho que o intuito da advocacia é ajudar pessoas. Então, eu acho que essa é o meu objetivo de vida. Me achei realmente na advocacia. Nossa, bacana. Bacana. Olha só, ela é completa. Você viu? Então, a gatinha mesmo, gatinha, pet, Gatinha, né? gatinha, pet. Tá. Eu sou pai de pet também. Não me arrependo. Vamos lá. Depois a gente volta nesse papo de É verdade, mãe, né? a gente precisa. Vamos lá, Cris. Falando do nosso universo aí, Instagram, internet, se eu posto uma foto tirada por outra pessoa, sem colocar o crédito, eu posso ser processada por isso? Vai depender do contexto da imagem, né? A gente está falando de um menor de idade? Não pode, né? A gente está falando de um amigo? Estamos falando de uma celebridade, né? De uma pessoa que já está exposta em rede social? Então, isso vai depender do contexto do conteúdo da imagem. É um acidente, né? Por exemplo, já se vê, às vezes as pessoas sofrem um acidente, primeira coisa que a pessoa faz, ela tira foto em vez de chamar o resgate. Nem socorre, Filma, não. né? Verdade. Filma a pessoa ali nessa situação, né? Vulnerável no acidente. Então, isso realmente causa um dano para a pessoa. Então, há um processo. Menor de idade também não pode ser exposto sem autorização dos pais. Então, isso vai depender do tipo de conteúdo que a gente está compartilhando em rede social. Aí, galera, ó, bastante informação. Presta atenção aí, que hoje é dicas ótimas para as redes sociais. Vamos lá falar. Também a gente pode perguntar isso. Qual a maior dificuldade nesse seu segmento? Verdade. Né? A gente já está falando já sobre leis e direitos, né? Então, qual que é a maior dificuldade? Tem uma dificuldade assim, sei lá, tem causas impossíveis, né? A gente pode dizer assim? Na verdade... É mais difícil a internet? Ou a doutora não... Não, eu acho que hoje a maior dificuldade da advocacia é o anseio do cliente. Porque a gente tem um judiciário hoje completamente congestionado. Completamente. Então, às vezes, o cliente, ele contrata um advogado por 2 motivos, né? Ou porque a dor dele está muito grande e a gente tem que tentar achar uma solução, ou a gente tem que tentar diminuir essa dor. É difícil. E aí, a ansiedade do cliente de resolver logo esse processo é um grande problema na advocacia. Porque ele acha que contratou um advogado em 30 dias está tudo resolvido. Tem pressa. Ele tem pressa. E o judiciário tem o seu tempo. Então, a gente não consegue saber nem prever. Eu até falo, às vezes o cliente pergunta, quanto tempo leva um processo? Eu falo, cara, é mais fácil eu acertar os números da Mega do que eu acertar o tempo de um processo, porque depende do judiciário. Então, você tem processos, juízes, né? Eu tenho muitos amigos que são juízes, que eles têm 4.000 processos. Um juiz tomando conta de 4.000 processos. Tem juiz em Guarulhos que tem 15.000 processos. Caraca. Então, assim, entra numa fila gigantesca para todas as decisões. E os clientes, eles ficam angustiados. Então, eu acho que esse é um grande problema, uma pedra no sapato da advocacia.
Acho que tanto para trabalhista também, porque Tudo. a gente vê aqueles monte de papel, você vai... Acho que nem tem papel hoje, né? É uma boa pergunta. Por que ainda não se livrou de tantos papéis? Você sabe me dizer? É muito papel. Os processos hoje, eles são eletrônicos. Então, tudo é feito de forma eletrônica. Mas ainda existem muitos processos que são físicos. Por ser antigo? Por ser antigos. Então, existe um trabalho junto ao CNJ de escaneamento de todos os processos antigos para eles se tornarem digital. Mas é um trabalho de formiguinha. Mas hoje tudo é digitalizado. No meu escritório, por exemplo, eu não tenho nada físico. Caraca. Nada. O cliente, às vezes, traz o documento físico, ele é escaneado, devolve para o cliente, vai para a nuvem, da nuvem vai para o sistema do judiciário e a gente não tem nada em papel. Muito bacana. Mas antigamente as pessoas iam de carrinho. Então, de mala, para pegar as cargas. Esse processo, né? Aí você vê aquele monte de pilha. Você olhava na mesa do juiz, tinha aquelas pilhas lá. A gente pensa, será que ele lê tudo? Até mesmo nos advogados, né? Muitos papéis. Será que ele vai ler tudo até esse na papel? delegacia. Se você vai na delegacia, você olha lá, tem aquele monte de processos. Verdade. Sim. Todos físicos. Mas no judiciário, não. O judiciário hoje é todo eletrônico. Hoje a gente não tem mais papel. Cara, que boa pergunta, né? Eu não fazia ideia. É verdade. Né? Então o juiz senta lá e vê o computador, não vê mais o... Não, ele vê só o computador. Só o computador. E é legal porque você hoje faz uma petição, que a gente chama, né? E ele vai para uma fila, conforme você faz a categoria dele, categoriza ele dentro do próprio judiciário, ele vai para uma fila já exata do judiciário. Então, você está pedindo ali, sei lá, um alvará. Então, você vai colocar lá o termo alvará, ele vai para uma fila de alvará eletrônico. Eu preciso de uma urgência, de uma tutela. Ele vai para uma fila de urgência do juiz. Então, acho que ficou mais rápido. Não ficou porque é muita a quantidade demanda, né? é muita Tá demanda. congestionado. É muita demanda. Tem gente com processo de anos, né? Assim... Demora muito. O processo demora muito. Hoje, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele tem um prazo médio de 100 dias para o juiz pôr a mão no primeiro processo. Então, por exemplo, eu peticiono hoje, ele tem até 90 dias para ele pôr a mão para ler. Nossa! E aí ele vai ler, ele vai falar assim, olha, eu preciso de mais um documento. Aí você vai colocar esse documento no processo, ele tem mais 100 dias para novamente olhar o seu processo. Lógico que tem juiz que tá tranquilo, ele faz em 48 horas. Mas tem juiz que ele segue à risca os 99 dias. Isso acho que deixa o advogado bem feliz, né? Bem feliz, deixa uma alegria extrema. Nossa. Mas boas perguntas, ótimo esclarecimento. Nossa, eu não tinha nem ideia. Voltando a essa conversa sobre Instagram, o mundo da internet, a gente sabe que a internet virou uma terra de todo mundo, né? Todo mundo vai, faz, acontece. São duas perguntas em uma só. Compartilhar print, pode? E dar opinião no comentário de outra pessoa? Então, na verdade, as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, mas ela não é. Tá? Então, hoje existe, dentro do DEIC, existe um departamento chamado Cybercrimes. Então, todo crime que acontece dentro da internet, ele é investigado pelo DEIC, que tem um departamento especializado de inteligência para descobrir quem é a pessoa que fez isso. Né? Porque às vezes a pessoa coloca um perfil fake e acha que tá tudo bem, eu posso ir na internet fazer o que eu quiser. E ele não pode, porque ele vai ser descoberto. Que ótimo. Todo mundo é rastreado na internet. Né? Ótimo. Então, assim, compartilhar print, pode? Não pode. Porque o print é uma conversa privada, né? WhatsApp. Agora, lógico, você vai fazer um print de uma conversa dentro do Instagram, já tá lá pública essa conversa. Então, printar ela e compartilhar não há problema nenhum. Mas uma conversa particular no WhatsApp, sim, não pode ser compartilhada. Aquelas do direct, né? Não pode. Lógico, a gente usa isso em processo como prova. Né? Isso é usado em processo como prova. Mas não para compartilhar com terceiros. Isso não pode. E aí, qual foi a outra pergunta? Se a gente pode comentar num post de outra pessoa. Pode comentar, desde que esse comentário não gere uma ofensa à pessoa. Né? Eu não posso ir na rede social e ofender a pessoa, mas eu posso dar minha opinião pessoal, dizendo, olha, eu não concordo com o que você está falando, ou o que você está dizendo é errado. Agora, eu não posso simplesmente ofender a pessoa, né? Denigrir a imagem dela diante
da rede social. Então, isso não Mas pode. diante disso, então, também aumentou muitos processos por conta disso? Porque a gente vê que o tempo todo as pessoas estão xingando as outras no Instagram ou nas redes sociais. Alguém posta uma coisa, a pessoa vai lá, xinga. E tem pessoas também que, por outro lado, estão vivendo disso, né? Tem muitos influenciadores que tudo processa. Então, tem os dois lados, né? Tem os dois lados. E sim, se você for na rede social e publicar uma ofensa e essa pessoa se sentir ofendida, vai vir um processo. Porque lá está tipificado no Código Penal que ofender alguém, a difamação, a calúnia são crimes. Né? Então, a calúnia, o que é a calúnia? É você imputar um crime a alguém que ela não cometeu. Então, por exemplo, eu vou lá e falo, eu estou sabendo que você roubou o dinheiro da empresa. Entendi. Então, você está colocando que a pessoa é ladra, né? Roubou ali, praticou uma conduta criminosa. Então, isso é uma calúnia. E é tipificado pelo Código Penal. Agora, eu vou lá e ofendo alguém dizendo, olha, você traiu a sua esposa. Você está também cometendo um crime contra a honra da pessoa. Você está difamando ela. Né? Então, esse tipo de conduta, gente, ó, hoje em dia, dá processo e dá indenização. Preste atenção, além que você do criminal, poste. Né? Demora, mas chega, né? Demora, mas chega. A gente tá falando disso. Tome cuidado, né, no que você posta, o que você comenta, o que você xinga as pessoas. Não, tem que ter uma ponderação, né? A pessoa acha que realmente é uma terra sem ninguém e não é. Você não pode ser ofendendo as pessoas em rede social, em público, né? Isso nunca pôde, né? Que hoje tá um pouco mais popularizado isso, né? Parece que virou uma coisa comum. Aberto, assim, né? Que é incomum, né? Deveria ser incomum, virou comum. Sim. Vamos lá, doutora. Sendo vice-presidente, né? Da OAB do esporte, né? Isso. Qual que é a importância do esporte na sua vida? Bom, na minha vida, eu acho que com o esporte a gente aprende disciplina, a gente aprende a conviver no coletivo, né? Boa. Além de vice-presidente da OAB, da Comissão de Esportes, também jogo vôlei pelo time de Guarulhos. Então, eu também sou capitã do time de vôlei. Então, eu acho que o esporte, ele... Como eu vou dizer isso? Ele melhora a cabeça do advogado, porque é uma profissão extremamente estressante. Então, é uma válvula de escape, né? Você tirar a endorfina, subir, para que você diminua esse estresse. A disciplina, eu acho muito importante. E a questão do coletivo. Porque imagina você estar num grupo onde só tem advogados e advogadas. É verdade. Todo mundo tá certo, né? Todo mundo tem razão. Então, você tem que ter ali um manejo muito bom. Você tem que ter ali uma coletividade muito grande para que o esporte aconteça. Sua doutora jogando, deve ser legal, né? E as filhas, a família toda. Ah, é? Em casa é a família toda. Meu marido joga pela OAB, Guarulhos. Caraca. A minha mais velha joga na VOG e a minha caçula também faz a VOG e faz a LEG, que é a Liga das Escolas de Guarulhos. Tudo atleta. Todo mundo é do vôlei. Não, tava falando assim, deve ser legal. Não xinga a doutora que ela vai te processar. É verdade, é mesmo. Como cortou errado. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, a gente não tem esse problema. O que a gente às vezes usa é assim, pensa na improcedência, porque improcedência é quando você perde um processo. Né? Então, tecnicamente, a gente tomou uma improcedência. Então, a pessoa sai errada, a gente fala, pensa naquela improcedência e vai com força. Ótimo. Pensa no juiz que acabou com o teu processo. Extravasa tudo ali. Ataca essa bola com força. Então, a gente acaba zoando entre nós os termos jurídicos ali na hora dos Deve ser jogos. Bem legal, né? Deve ser bem diferente. Acho que todos os advogados deviam praticar algum esporte. O juiz também, né? Mas você sabe que em Guarulhos nós temos hoje 7 mil advogados. Desses 7 mil, nós devo ter aí dentro do esporte uns 300 apenas. É muito pouco. Mas por causa de idade? Não por causa de... advogados mais velhos ou não? Nada porque, a ver? Por exemplo, futebol masculino, nós temos 4 equipes que vai até o time master. O vôlei já não, o basquete também não, mas o futebol nós temos aí 4 categorias. Eu não sei agora quais são as idades, mas é dividido por... E tem campeonatos normais, Sim, assim, o regionais. campeonato que eu participo hoje é um campeonato estadual. Então a gente joga Guarulhos contra outras subseções. Caramba! Então, a subseção, acho que mais longe é Sorocaba. A gente joga contra Sorocaba. Então, a gente tem que ir até Sorocaba para jogar. Legal.
E são vários esportes, não é só vôlei, tem vários. Tem vários. Dentro de Guarulhos, nós temos o basquete, o vôlei e o futebol. Mas dentro da OAB mesmo, tem tudo. Truco, futevôlei, xadrez, todas as modalidades esportivas tem dentro da OAB. Caramba, que legal, Bacana. gente. É uma terapia, né? Acho que é o extravaso do... Não, eu falo que não é terapia, mas é terapêutico. Terapêutico, boa, verdade, boa. Amei. Cris, me diz uma coisa, assim, os advogados, eles atendem os bons e os ruins para quem tá de fora, né? Você pode atender ali a pessoa que atropelou e o atropelado. Sim. Né? E aí eu quero saber, você já defendeu algum cancelado? E como foi isso? Eu falo no cancelado no sentido total, tá? Quanto Instagram, quanto uma pessoa cancelada que atropelou outro ali na esquina. Alguém cancelado pela sociedade. Você já atendeu assim? E isso te leva para algum lugar ou para você, beleza, vou lá, atendi, é meu trabalho e tudo bem? Não teoricamente cancelado por rede social, ainda não atendi. Mas o papel do advogado, isso é constitucional, é que todos têm direito à defesa. Todo mundo tem direito à defesa. Então, a gente tem um princípio de não importa qual é o crime ou a conduta que a pessoa praticou, ela merece, né, ela tem o direito constitucional de ter defesa. Então, por exemplo, eu já advoguei para muitos casos de lesão corporal de violência doméstica. Né, e eu sempre estou pelos agressores. Então, é uma coisa que muita gente julga dizendo, mas você é mulher, você é mãe, você é esposa e você defende o cara que agrediu a esposa. Como você consegue separar isso, né, da Cris deve ser bem difícil, como advogada? E eu não tenho essa diferença. Por quê? Porque se o cara, ele realmente agrediu a esposa, ele tem que responder pela conduta que ele praticou. Certo. Ponto. Qual é a defesa que nós usamos? Se o Código hoje penal diz que o crime é previsto lá para 5 anos, a gente vai lutar para que ele tenha os 5 anos. Não 10, não 20, não 50, não prisão perpétua. Entendi. Então, assim, ele vai ser condenado pela prática criminosa? Vai, dentro do que está na lei. Então, se a lei prevê que é 1 ano, ele vai ficar 1 ano. Não 5, não 10 e não 20. Né? Então, assim, na área criminal, eu atuei no começo da advocacia e hoje não atuo mais. Mas existem vários elementos probatórios que não são feitos de forma correta. Então, a gente acaba se apegando a isso, porque tem que ter o devido processo legal. Tudo tem que seguir a regra. E toda regra está dentro do código. Né? A lei prevê toda a regra. Então, se você descumpre a regra, você deu abertura para que eu liberte meu cliente. Então, tudo depende do faço o seu trabalho bem feito, que eu faça o meu. Sim. Mesmo o cara sendo um agressor, alguma coisa, você vai defender ele no que a lei fala. Tipo, 5 anos é 5 anos. regula ali, né? Tudo é regulamentado pela lei. Então, se você pegar ali todo o Código Penal, para tudo existe uma aplicação da pena, um regime de cumprimento de pena, né? E tem que ser seguido à risca. Então, por isso que a gente tem um advogado. Porque não é porque o cara matou alguém. Sim, gente, isso é gravíssimo. E eu não defendo a conduta. Matar alguém é crime e é, assim, horripilante para a sociedade. Né? Isso é inaceitável uma pessoa tirar a vida de outra. Então, a gente não vai defender aquilo exatamente. A gente vai defender que, dentro do que ele fez, o processo siga o rito que está lá. Sim. Não é certo ou errado o que ele fez. É errado, óbvio. Você fala, aquele advogado de cadeia, né? Como falam, né? Não falam? Existe, esse é advogado de cadeia, não sei o quê. Poxa, o cara tá fazendo o trabalho dele, né? O advogado mas tá a gente sempre brinca, sabe o quê? Todo mundo fala advogado porta de cadeia. Porta de cadeia, Até você ser pego num bafômetro. Aí você precisa de um advogado de porta de cadeia. Verdade. Né? Aí todo mundo julga. Mas pode acontecer de você estar com um amigo, ser abordado pela polícia e várias outras coisas. Ter droga. E aí você vai junto. Sim. É verdade. Você tá junto. Aí vai precisar desse advogado. Porta de cadeia. Então, assim, todo mundo, eu falo, cuspe no prato, né? Isso mesmo. Mas um dia, gente, tinha um professor na faculdade que ele falava assim,
Até a próxima aula e eu espero que vocês não sejam encarcerados. Que bacana. Que legal. Porque hoje você tá em liberdade, mas amanhã você pode ser confundido com alguém a qualquer momento e ser levado. Tá vendo? E aí você vai precisar de alguém para defender você. Porque nem todo mundo que tá preso, nesse momento, ele realmente cometeu uma conduta criminosa. Ele pode ser um inocente. Com características, às vezes, de um bandido, ou às vezes tá no lugar errado. Isso pode acontecer, né? Com todos nós. É verdade. Vamos lá, Cris. Se fala muito em filme, né? Assim, é como se fosse um estereótipo, assim. Todo crime é perfeito? Todo mundo, em algum momento, já falou, mas todo crime é perfeito. E aí eu queria saber de você, qual é a sua opinião sobre isso? Eu não conheço crime perfeito. Eu nunca ouvi falar. Porque sempre alguém viu. Sempre tem um vestígio. Sempre tem uma imagem. Sempre tem um fio de cabelo na cena do crime. Então, assim, eu não vejo que existe. Até aquele do goleiro, Bruno, né? Bruno. Sim. Cara, teoricamente, ele planejou muito bem. Mas a polícia investigou e descobriu. Né? Então, eu não vejo crime perfeito. Nenhum. Até o assalto a banco em Fortaleza, né? Demoraram um tempão para descobrir. E não teve crime perfeito. Não tem hoje. Hoje em dia, todo mundo tem um celular na mão. Todas as residências têm câmera. Sim. Né? A polícia tem um serviço de inteligência gigantesco. Então, assim, uma digital, um fio de cabelo, a pegada do seu sapato... Doutora, tem uma pergunta aqui. Qual foi o caso, assim, mais bizarro, assim, que você presenciou, ou você viveu, voltado na internet, de novo, tipo, na internet? Você teve algum caso bizarro? Falando, nossa, esse caso aqui, ou que você não pode contar, não sei. Assim, um caso bizarro aconteceu comigo. Eu conheci um caso, eu vi um caso. Assim, só pra gente ter essa curiosidade. No meio jurídico, surgiu um processo de uma pessoa querendo processar a outra porque ela foi chamada de sem bunda. Nossa. Ai, cara. E ela quis processar a pessoa porque ela se sentiu ofendida porque ela foi chamada de sem bunda. E foi feito um processo. Meu. Né? Alguém fez realmente esse processo. Então, assim, putz. Cara. Não tem uma ofensa, né? Eu não vejo uma ofensa. Isso aí chama a gente direto. Isso daí, né, foi uma brincadeira ali de mau gosto, mas existem. Até mandei pra Cacau uma vez uma brincadeira que o cara estava em home office, ele caiu da cadeira em home office e ele queria colocar isso na culpa da empresa. Sim, como acidente de trabalho. Como acidente de trabalho, porque ele tinha caído da cadeira dentro da própria casa dele. Sim. A nossa produção tá rindo aqui, gente, nos bastidores. Tem pessoas que estão utilizando do bebê reborn por questões que falam, né, psíquicas, ou que é o bebê reborn como se fosse um pet de assistência. Não, quero o bebê reborn. E aí eu queria entender isso. E também tem o lado de que tem muitas pessoas também cometendo golpes, né, utilizando disso. Vamos lá. Bebê reborn. Já ouviu falar nisso? Já ouviu? Eu já vi falar. Minha filha caçula ganhou um bebê falar, reborn. você já viu um? Eu tenho em casa. Olha, gente. Ela ganhou, ela tinha acho que uns 8 anos. Então não é atual. Não. Tô vendo, já minha filha tem 12, ela ganhou com 8, então já... sim. 4 anos, 5 anos. E qual é o legal dessas bonecas? Elas são muito parecidas com um bebê de verdade. Elas têm o peso, a textura, às vezes, de pele, a característica muito parecida. Diferente de quando eu era criança, que era boneca de plástico. Que o olhinho... Sim. O olhinho assustava, você colocava ela de costas pra parede pra dormir. Porque ela era assustadora. A Bebê Reborn é uma boneca linda. E não faz parte do direito de família. Boneca é coisa. Bebê Reborn é coisa. A gente não discute coisa em direito de família. Por favor, galera. Viu, gente? Não existe guarda, pensão pra bebê, pra boneco. E a questão de comprar assento também, tá? Isso, né? Vou no teatro, quero comprar assento. Gente, é muito dinheiro que você tá querendo gastar, né? Vai no avião, quer comprar assento. Presencial, né? Preferencial. Quer pegar fila preferencial, porque toca... Tem um projeto de lei já pra multar as pessoas que querem preferencial pro bebê reborn. Ah, é? Já tem um projeto de lei pra multar. E a questão dos assentos de viagem, né? Eu acho ótimo, gente. Tá fomentando a economia.
Bora comprar 10 bebê reborn, põe no hotel, paga teatro. Eu acho que fomenta a economia, isso é bom para os empresários. Verdade. Acho essa ideia ótima. Aqui no Show Comedy é proibido, tá, proibido gente? criança reborn. aqui, hein? E aqui não entra nem criança, quanto mais bebê reborn. Bebê reborn. Então, assim, houve, inclusive, uma pessoa que queria lá fazer uma guarda compartilhada de um bebê reborn, né? Já houve isso na advocacia. Meu Deus. E assim, gente, é um objeto. É uma coisa. É a mesma coisa você querer compartilhar, dividir uma talher, prato, copo e boneca. Ah, entendi. Entra na mesma categoria de coisas. Então, não tem guarda de coisa. A coisa é minha ou a coisa é sua. Ele pode ser um registro. Não. Ah, sei lá, tipo assim, eu quero registrar... Não tem nada a ver, tipo uma bicicleta. No meu nome, nada a ver, né? Não. É diferente de registro Você vai de ter uma nota música. fiscal de compra da bicicleta. É verdade. Você vai Com ter uma CNPJ. nota fiscal de uma boneca CPF. chamada bebê reborn. Mas Boa. você não tem um registro em cartório de coisa. Porque já Porque pensou? não deixa de ser uma boneca, né? Só que ela é parecida com real, mas ela é uma boneca. É, que você compra numa loja de brinquedo. Imagina Né? você querer registrar as suas coisas. Ah, eu vou registrar meu entendi. notebook, meu celular, meu sofá, minha TV. É diferente de um compositor registrar uma música. É diferente. É muito diferente. É diferente. Boneca é boneca. É Bola coisa. é bola, bicicleta é bicicleta e a mesma categoria, não muda de categoria. Só porque ela tem um nome. Boa. Não Então é? não existe isso, não existe esse registro. Não existe. E bem nesse assunto, existe um mito jurídico? Boa pergunta. Um mito? Ah, mito a gente tem bastante. Não de boneca, mas vamos falar de direito de família? Eu tava ontem com os meus primos numa festa e a gente sempre fala primo de primeiro grau e segundo grau. Vocês não têm essa? Sim, tem. Ah, esse aqui é meu primo de primeiro grau e esse é meu primo de segundo grau. Não existe. Juridicamente falando, não existe primo de primeiro grau e primo de segundo grau. Nossos primos são parente de quarto grau. 4 graus. Quarto grau. Quarto grau. Porque quem é meu parente de primeiro grau? Os meus filhos, que são meus descendentes, e os meus pais, que são meus ascendentes. Eles são meus Certo. parentes de primeiro grau. E de segundo grau, os meus netos e os meus avós. E aí, quem é parente de segundo grau? Meu irmão. O meu irmão já é meu parente de segundo grau. O meu Oi, irmão Diego. não é parente de primeiro grau. A gente E aí- não é parente, tô brincando. Não. Tem Não, uns tô parentes brincando. que... Até um dia eu brinquei. É melhor não ser de grau nenhum. Um dia eu falei assim... Ótimo. Na época da Páscoa, eu falei, vai vir aquele primo e aqueles filhos do primo que quer destruir tua casa. Sim. Eles não são seu parente. O filho do teu primo não é nada seu. Por isso que falam, a gente não escolhe parente, né? A gente escolhe amigo, não parente, né? O Verdade. filho do seu primo não tem relação parental com você. Então, só o seu primo, que é de quarto grau na linha colateral. Não existe primo de primeiro e segundo grau. Nossa, você me lembrou bem quando a gente vai para aquelas festas de interior, né? Que tá aquela família inteira. Aí Todo sua mãe te junto. empurra, seu primo! Aí você nunca viu! Você não sabe nem quem é! É o seu primo de terceiro É grau. seu primo, fulano, filho de ciclano. Não, Muito quando eu bom. aprendi isso na faculdade, eu falei... Não acredito que eu passei a vida inteira falando, não, esse aqui é meu primo de segundo grau então, e o de muito primeiro bom. grau. Porque o de Ótimo. primeiro grau era aquele que tinha relação com a tua mãe. O por parte de pai era o do segundo grau, né? Que ele já era um mais distantezinho ali do seu pai. E aí você fala, putz, é 44 grau e acaba nele, não tem próximo. Aí eu fico pensando, será que na árvore... Como é que fala? Genealógico? É. É. Genealógica. Genealógica. Esses dias... Tem nossos parentes lá, né? Você falou uma Sai coisa daqui. muito legal. Esses dias uma senhora foi falar num programa famoso aí. Aí ela foi falar árvore ginecológica. Aí você Eu falou... quase falei. Você quase falou. É genealógica. Pode cortar isso, Ainda viu, Ben bem 10? que não é ao vivo. Ben 10 vai cortar Não, isso. pode colocar bem 10. Advogado pode ser influenciador? Pode, não tem nada que impeça o advogado de ser influenciador. O que o advogado ele não pode fazer? Ele não pode fazer uma captação indevida de cliente. Então, por exemplo, eu não posso na minha rede social falar assim, olha, eu acabei de ganhar um processo, meu cliente vai receber 100 mil reais. Eu não posso fazer isso. Até porque o dinheiro não é seu, né? Então, assim, não posso colocar as causas que eu ganho. Eu não posso colocar as demandas que eu estou trabalhando.
mas eu posso fazer um perfil informativo. Então, assim, lógico, você tem advogados que têm milhares de seguidores, né? Os grandes escritórios, eles têm milhares de seguidores. Então, pode sim, mas desde que respeite ali o código de ética, que é bem restrito para advocacia. Bom saber. Não tem essa, tipo, denúncia, né? Ah, fez dancinha no TikTok, essas coisas. Pode fazer dancinha? Pode fazer dancinha. Eu, particularmente, não acho legal, porque não condiz com a profissão. Né? Eu acho que é uma profissão mais respeitada. Você tem que ter ali uma formalidade em rede social. Mas eu tenho colegas que fazem dancinha e prospectam desse jeito o cliente e tá tudo certo. Mas acho que no stand-up tem algum comediante Não vi ainda. nesse nicho, assim, advogado. Acho que... eu tenho um pouco de medo. Quando pergunta assim no stand-up quem é advogado, eu nunca sou. Eles sempre perguntam. Levanta a mão. Eu nunca sou. Quem é advogado aqui na plateia? Eu falo, eu não. De jeito nenhum. Tem algum advogado aqui? Não, de jeito nenhum. E a doutora é consumidora da comédia, doutora? Sim, eu gosto da comédia. Gosto muito. E um show comedy eu já vi várias vezes. Eu acho que rir é o melhor remédio que há. O logo, né? Rir é o melhor remédio. E eu concordo plenamente com isso. Eu acho que hoje o stand-up está com... Eu vou dizer que um nível intelectual muito bom. Né? É uma piada muito mais inteligente hoje do que você tinha de comédia há anos atrás. Então, eles conseguem fazer o dia a dia ser uma coisa muito engraçada e que acontece com todo mundo. Sim. Então, eu acho que essa parte da comédia hoje é sensacional e eu gosto muito. Uma coisa assim também curiosa, e eu acho engraçada no caso se fosse eu, por exemplo. Sou advogada. E a gente sabe que as pessoas lesam a gente o tempo todo, né? É no troco que fica faltando 5 centavos, ou numa propaganda ali num mercado que fala que é um valor quando você passa é outro. E várias situações. Como que é ser advogada nessa situação? Tudo você faz questão, tudo você fala, não, vou colocar o meu direito em ação. Como que funciona? Porque eu acho que eu faria isso. Você sabe disso. Que às vezes eu falo, Cris, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu acho que Casa de Ferreira, Espeto de Pau é mais ou menos isso. Lógico que tem processos que eu realmente fui lesada e eu aciono o judiciário e é uma pergunta que todo mundo fala, mas você advoga em causa própria? Pode. Eu posso advogar em causa própria. Então, eu sou a parte e sou advogada de mim mesma no meu processo. Aí você tem que ficar mudando de cadeira? Não. Não é, porque cada um fica numa cadeira, pô. É sério. Mas assim, como a gente Isso é legal. sabe... Agora eu vou me defender. Já pensou? Tipo Chaves. Tipo Chaves. Tipo Chaves. Foi legal a pergunta, vai. Mas assim, como o processo demora muito, ele é muito custoso, porque ele custa dinheiro. Sim. Né? Mesmo que, mas eu não pago honorários. Ok, mas eu pago custas do processo. Eu pago o mandato de citação. Eu pago o recurso. É isso que eu ia falar. Você perde, também tem paga de recurso, também você tem essas que pagar coisas, né? as taxas do judiciário. Judiciário. E demora. Então, média hoje em dia de um processo são de 3 anos. Certo. Qualquer demanda hoje, no mínimo 3 anos dentro do meu escritório. Então, tem coisas que eu relevo muito. Porque a gente sabe que não vale a pena. Então, por exemplo, eu tenho lá um dano causado, sei lá, por R$200. Cara, eu vou ter que fazer um processo, protocolar, juntar prova, ir para uma audiência por causa de R$200? Não vou. Entendi. Agora, se esse dano me lesionou, eu vou dar um exemplo. A empresa de energia elétrica levou o relógio do meu escritório. Chegamos para trabalhar e eu não tinha luz. Aí chamei o zelador do prédio, ele olhou e falou, doutor, você não tem relógio? Eu falei, como que eu não tenho relógio? Eu tinha relógio ontem e hoje eu não tenho relógio? Então, roubaram meu relógio. E aí eu fui descobrir o que tinha acontecido e a empresa de energia levou o relógio embora por um erro deles. Confundiram as salas e levaram o meu relógio. E eu fiquei 1 semana sem energia elétrica. Então isso me causou um dano gigantesco. Sim. Por ter explicado que é tudo digitalizado, você tem que... Precisa dar muita energia, né? Muito. E aí você tem que remanejar a equipe para home office. Um mega transtorno, então isso me gerou um transtorno que foi alto, né? Teve valor econômico. Então, sim, eu entrei com um processo contra a empresa de energia. Entendi. Porque isso me gerou um dano gigantesco. Agora, tem coisas que são muito pequenas que eu falo, não, dá muito trabalho, gente. Deixa pra lá. Isso aqui vamos relevar. Enquanto isso, muita gente fica rica.
Já teve caso de você processar o cliente? Cliente do escritório. Já processei porque ele não me pagou. Ah, tá, é verdade, foi lesada, né? Então assim, a gente tem um contrato, né? Então pode acontecer, às vezes o cliente acaba não pagando. Tipo, eu perdi e não quero pagar. Não, isso Nada a ver, né? Isso não. Mas às vezes tem lá um contrato que ele tem que me pagar X valor em X meses e ele acaba não me pagando. Cara, ainda tem isso. Então a gente entra com um processo de execução, né? Pedindo penhora da conta do cliente para receber os honorários. Legal, hein? Quero ver não pagar. A gente recebe. Que... A gente recebe. Esse tipo de inadimplência não temos. Que legal, olha que bom isso aí, né? Se fosse assim Muito pra bom, tudo. muito bom. Não, a gente tava falando, a gente riu aqui, ó, esses engraçadinhos, que ele falou assim, no esporte, voltando no esporte, você falou do truco, né? Pode roubar no truco lá, o pessoal da... Era uma pergunta, né? Mas aí já tinha mudado o assunto do esporte, ia ser bem legal. Não pode. Eu vou falar que é uma briga boa, porque, eu vou dizer, no vôlei, a bola pegou na risca. Cara, começa uma briga de eu vi que tava dentro. Não, eu tava fora. Eu tenho certeza que tava. Eu falei, então prova. E aí começa, mas você tem prova? Alguém tirou foto? Aí, tá vendo? E começa a briga ali. É a mesma coisa no truco. E a mesma coisa. E às vezes a bola foi nitidamente pra fora. Tudo, tipo assim, todo mundo viu e a pessoa tem a cara de pau. Porque também são duas áreas bem competitivas, né? Direito e esporte tem essa competição. Porque também um advogado, ele sempre quer ser melhor. Pelo menos isso sempre passa. Assim, quando você vai contratar um advogado, você percebe que você quer procurar o melhor. Sim. Você pergunta, pessoal, qual o melhor advogado? Você conhece uma advogada legal? Sim. Tem isso também. Não, tem. É que a advocacia, ela é, eu vou dizer... Eu sempre falo que é um jogo de xadrez. Se você conhecer as regras e tiver um bom plano de jogo, você ganha. Agora, se você não souber mexer direito todas as suas peças, você perde. Então, é um completo jogo de xadrez. Porque pode ter aquele processo que ali tá ganho, e se a pessoa não for boa no manejo, pode ser que não ganhe. Pode ser que não ganhe. Então, eu já ganhei processo perdido e eu já perdi processo ganho. Caraca. Porque a gente não consegue controlar certas situações. Né? Eu sempre falo, a advocacia é uma atividade do meio. Quem tem um martelo é o juiz. Então, às vezes, você vem e se fala assim, Cris, bateram no meu carro. Tá aqui as fotos, eu tenho orçamento que, eu quero processar a pessoa. Você tá me dizendo a sua verdade. Mas a outra parte, quando vem pro processo, traz a verdade dela. E toda história tem 3 lados, né? A minha história, a sua história e a verdade. Isso é difícil juntar tudo, né? Verdade. Então, às vezes, acontece de eu ter a certeza que o cliente tem o direito e quando vem a parte contrária, meu cliente estava totalmente errado. Aí você fica, putz. Aí você fala, putz, não estava prevendo. Isso eu não estava no script da minha jogada. Nossa, aí a gente brinca que ele me deu um zap, né? Ele gritou truco no meu ouvido. Eu falo, puta, tomei uma trucada essa semana, cara. E eu não tenho zap, não tenho mais nada na mão. Vou ter que blefar. Eu vou ter que blefar, tipo isso. Tem muito assim, né, doutora? Dá uma olhadinha no meu processo. Existe isso com você, assim? Existe. A gente vê bastante. Dá uma olhadinha no meu processo. Dá só uma olhadinha. Tem Existe, isso? tem. De a pessoa não querer pagar pra você fazer esse serviço? Isso é o que tem todo dia. Todo dia. Doutora, então assim, pra gente encerrar as perguntas aqui, qual conselho você daria para um jovem advogado, um recém-formado, assim, né? Pessoas que querem, Que né, fazer querem aí ingressar, direito. sabe, assim. Eu acho que tem que entrar para fazer. Eu estava falando, inclusive, ontem com a OAB de Embu das Artes, que eu vou fazer uma palestra lá em agosto para a Jovem Advocacia. Que legal. E o que eu vejo hoje na Jovem Advocacia? Eles são muito imediatistas. Né? Então, eles querem o resultado, a colheita, antes da plantação. Então, o que eu digo... E aí tem aquela frase de, mas a advocacia está saturada. Mas tem muito advogado hoje no mercado. Eu falo, sim, tem. Qual é o seu diferencial? Você tem que ter um diferencial, né? Porque os que são diferentes são aqueles que realmente se sobressaem. E tem que pensar que qualquer profissão você tem que plantar para colher. Ninguém faz o inverso. Nunca vai fazer o inverso.
Então, você não vai receber a carteira da ordem e vai ter um contrato milionário no mês seguinte. A carteira da ordem não vem com um contrato de honorários. Sim. Verdade. Isso é um plantio. Então, você vai plantando e a colheita vai acontecer. Desde que você tenha realmente um diferencial dentro da advocacia. E não seja só mais um advogado fazendo o que todo mundo faz. Não é? Boa. Ficamos aqui com mais um episódio do Um Show Pod, com assuntos muito esclarecedores com a doutora Cristiane Poli, na área de advocacia aqui em Guarulhos. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço o convite. É uma honra, né? Compartilhar um pouco do conhecimento, desvendar mitos, né, da sociedade e poder contribuir mais uma vez com um show comedy. Muitíssimo obrigada. Obrigado, doutora. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Até o próximo. Até o próximo episódio. Segue e compartilha. Até a próxima.